Olá, imortais! Hoje vamos conversar sobre Rosalie Hale, de Crepúsculo. Vocês sabiam que ela tem um passado bem intenso? A personagem secundária de A Saga Crepúsculo, Rosalie, é um dos membros menos utilizados do clã Cullen, mas ela tem uma história interessante, chocante e sombria. A Saga Crepúsculo pode ter sido odiada pelos críticos, mas os filmes foram apreciados pelos fãs que sentiram que muito do apelo do romance foi bem traduzido para a tela. Dramáticos, teatrais e comparativamente autoconscientes em seus momentos mais exagerados, os filmes de Crepúsculo foram um conjunto de adaptações bem-sucedidas, apesar de seu tempo de execução, o que significa que os filmes tiveram pouca chance de ilustrar muito material de origem interessante. Alguns elementos foram totalmente eliminados, enquanto alguns foram brevemente vislumbrados, mas precisavam de mais foco para realmente brilhar. No entanto, alguns elementos da saga Crepúsculo eram simplesmente impossíveis de serem convertidos efetivamente em filme, como foi o caso da história de Rosalie Hale, que é abordado brevemente em uma das adaptações posteriores do filme Eclipse, e compactado em uma sequência estilizada que parece deslocada e estranhamente sombria, mas devido à pressão do tempo e à classificação familiar da série de filmes Crepúsculo, o passado sombrio de Rosalie não é lembrado por muito tempo. Uma história de divisão social, traição e abuso, dignos de ser explorados. O passado de Rosalie é uma adição muito sombria à tradição de Crepúsculo que alguns leitores podem preferir evitar. Rosalie viveu na década de 1920. Nascida em 1915 em uma família da classe trabalhadora, a beleza de Rosalie significou que ela foi capaz de fazer incursões nos escalões superiores, que de outra forma seriam inacessíveis da sociedade de Nova York. Na era dourada das histórias de amor de escalada social, inicialmente a história dela é de uma jovem apaixonada cujo futuro parece brilhante. Mas infelizmente o flashback logo toma um rumo sombrio, extremamente sombrio para o mundo de Crepúsculo. Royce King II. O interesse amoroso de Rosalie, Royce King II, é pouco caracterizado nos romances originais de Crepúsculo. Mas apesar disso, o personagem é interpretado por alguns breves momentos por Jack Huston, no flashback visto em Crepúsculo Eclipse. Rosalie fica instantaneamente apaixonada ao conhecer Royce, o herdeiro de uma grande fortuna, e o sentimento é muito mútuo. Os dois ficam noivos rapidamente, mas uma noite, em seu caminho pela cidade depois de voltar tarde da visita que fez a uma amiga, Rosalie é assediada por um grupo de homens e percebe que um deles é Royce, e ele está bêbado, e ela o confronta. Mas Rosalie foi atacada por Royce e seus amigos, que a agrediram brutalmente. Esse ataque quase a levou à morte, mas ela foi salva por Carlisle Cullen, que a transformou em vampira para salvar sua vida. Neste ponto, a história toma um rumo drasticamente sombrio. Dado o tom estabelecido por Crepúsculo até agora, e é um dos muitos pontos onde as diferenças entre os filmes e seus romances originais entram em foco. Eclipse é dirigido pelo diretor de 30 Dias de Noite, David Slade, e é o filme mais sombrio da série em termos tonais. Mas o filme ainda não se concentra no destino de Rosalie devido ao seu público-alvo e ao desejo de evitar a representação de conteúdo desencadeador. A vingança de Rosalie. Porém, este não é o fim da história de Rosalie, e o conteúdo restante acaba ainda mais compactado na adaptação cinematográfica, já que muito pouco de sua história pode ser retratada sem a liberdade criativa de uma classificação indicativa para um público mais velho. Rosalie usa seus novos poderes para caçar e matar seus agressores, um por um, caçando e matando cada um deles antes de finalmente terminar com Royce. A horrível vingança de Rosalie funciona bem como uma história independente e daria um sólido filme de terror socialmente consciente por si só, se tivesse espaço para desenvolver adequadamente seu elenco de personagens, em vez de correr apressadamente para os momentos mais intensos. Emmett e o Urso. Felizmente, há um pouco de luz no final da história sombria de Rosalie, pois alguns anos depois de sua vingança sangrenta, ela se depara com um garoto morrendo após perder uma luta com um urso, e esse jovem estúpido, mas de bom coração, se torna seu companheiro. Emmett é um encontro fofo que os atores do filme acharam que merecia um spin-off, e a história merece uma recontagem que permita aos cineastas mais liberdade criativa para abordar os elementos mais sombrios da história de fundo de Rosalie, sem ter que manter um estilo adolescente. A história de Rosalie pode ser um dos momentos mais sombrios de Crepúsculo, mas seu romance com Emmett é uma narrativa comovente que a vê gradualmente recuperando a capacidade de confiar e se abrir para alguém enquanto cuida de seu companheiro para recuperá-lo. A lenta recuperação do casal, tanto física quanto espiritual, e sua subsequente paixão
é uma história independente e convincente que poderia ser efetivamente realizada por David Slade ou qualquer diretor do gênero. Ou qualquer diretor do gênero que não estivesse preso às restrições de idade do Crepúsculo. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a história de Rosalie Hale? A saga Crepúsculo está cheia de nuances e personagens com camadas profundas que valem a pena explorar. Se vocês querem continuar descobrindo os segredos e as histórias por trás dos personagens, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, porque temos muito mais para compartilhar com vocês. E como sempre, imortais, até a próxima!